Você já se sentiu pequeno diante de alguém que devia apenas te abraçar? Já ofereceu algo de coração, simples, mas cheio de significado, e recebeu de volta um olhar de desprezo, como se aquilo que você tinha a oferecer não valesse nada? Eu ofereci um presente. Pequeno, sim, mas dentro dele havia uma história inteira. Só que minha neta... Ela riu. Riu na frente de todos. Naquele momento, senti como se anos de sacrifício se dissolvessem numa gargalhada. Era só um embrulho simples, sem laço dourado, sem marca-cara. Mas havia memória ali. E havia amor. Ela não viu. E o pior, ninguém ao redor viu também. Parecia que o mundo tinha esquecido o que realmente importa. O silêncio que eu guardei naquele instante gritou mais alto do que qualquer resposta que eu pudesse dar. Fui tomada por uma humilhação silenciosa, daquelas que queimam por dentro, mas que você engole com dignidade. Porque às vezes a gente escolhe não reagir. A gente observa, espera e segue com a cabeça erguida. A verdade é que a vida me ensinou que nem sempre a resposta está nas palavras. Muitas vezes está nos gestos. E naquele dia eu prometi a mim mesma, não vou discutir, não vou me explicar. Mas um dia ela vai entender, porque há coisas que o tempo revela. E o que ela achou ser um presente barato era, na verdade, um pedaço da nossa história. Se você já se sentiu descartado por alguém da própria família, se já foi julgado pela aparência do que oferece e não pelo seu coração, essa história é para você. Porque nem todo desdém fica impune. E algumas reviravoltas familiares vêm no silêncio de quem soube esperar. E agora, deixa eu te contar como tudo começou. Não era meu aniversário, nem Natal, mas eu sempre gostei de surpreender. Vi aquela caixinha na estante e pensei, ela vai entender o que isso significa. Preparei o presente com cuidado, escrevi um bilhetinho com minha letra caprichada e fui até a casa da minha filha. Minha neta, Mariana, estava lá, radiante como sempre. Mal sabia eu o que viria a seguir. Entreguei com um sorriso sincero, daqueles que vêm de quem acredita estar fazendo algo especial. Ela abriu com pressa, sem olhar nos meus olhos, e então soltou, alto o suficiente para todos ouvirem. Nossa, só isso? Parece presente de lojinha de Rum 99. O tempo congelou. Todo mundo riu, menos eu. Naquele instante, senti o coração murchar dentro do peito. Não era sobre o presente, era sobre o desprezo. Um tipo de ferida que não sangra por fora, mas dói fundo. Não era a primeira vez que eu me sentia assim naquela casa, mas nunca tinha sido tão escancarado. Foi um golpe direto no que restava da minha dignidade silenciosa. O silêncio tomou conta da sala, mas ninguém fez nada. Minha filha sorriu constrangida, tentou mudar de assunto. Meu genro nem levantou os olhos do celular. E minha neta? Já estava mexendo nas redes sociais, como se eu fosse invisível. Naquele momento, eu soube. O que doía mais não era a ingratidão, era a indiferença. Aquele presente não era só um objeto, era memória, era herança emocional. Era a fita que minha mãe usava no cabelo quando era moça. Eu a guardei por décadas, com um broche antigo que ela me deu no meu casamento. Não tinha valor comercial, mas tinha o valor de uma vida. E tudo aquilo foi jogado fora com uma frase. É difícil explicar o que se sente ao ser rejeitada por quem você ama. A gente se pergunta se errou, se poderia ter feito diferente, se amar demais foi o problema. A verdade é que eu esperava algo em troca. Não um presente, não um agradecimento grandioso. Apenas respeito. Mas numa família desunida, até isso parece luxo. Naquele dia, entendi que o conflito entre gerações vai muito além da tecnologia ou das roupas da moda. Está na incapacidade de reconhecer o esforço do outro, no materialismo que cega, no orgulho que afasta, e na pressa de rir do que é simples, como se simplicidade fosse sinônimo de fracasso. Mas não é. Sentei no sofá em silêncio. Continuei ali até a visita acabar. Voltei para casa com as mãos vazias e o coração pesado. Mas algo dentro de mim já começava a mudar. Porque às vezes, quando a gente é desvalorizado, nasce uma força que a gente nem sabia que tinha. E essa força seria a minha resposta.
Uma resposta sem gritos, mas com peso. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa, sentei na poltrona da sala e encarei a estante vazia. A caixinha que levei já não estava comigo, mas as lembranças que ela carregava, essas, ninguém podia tirar. Fechei os olhos e voltei no tempo. Era 1964. Eu tinha 17 anos e um mundo de incertezas no colo. Foi ali que tudo começou. Minha mãe era uma mulher rígida, mas de coração imenso. Trabalhava como costureira em 3 casas diferentes para colocar comida na mesa. Foi dela que herdei a fita do presente. Era um pedaço de cetim azul claro, desbotado pelo tempo, mas cheio de histórias. Ela usava aquela fita nos dias de missa. Dizia que a fé a fazia bonita. Não tivemos luxo, nem oportunidades, mas tivemos afeto. Mesmo quando a gente dividia o mesmo pedaço de pão, minha mãe fazia questão de sorrir. Ela dizia que a alegria era coisa de quem não se deixa corromper pela escassez. Guardei isso comigo. Guardei a fita. E mais tarde, o broche do meu casamento. 2 símbolos daquilo que não se vende. Quando casei, as dificuldades dobraram. Meu marido não era mau, mas era ausente. Trabalhei como lavadeira, passei roupa para fora, cuidei dos filhos dos outros para criar os meus. Às vezes, acordava com os pés ainda inchados da noite anterior, mas não me queixava. O sacrifício de mãe e avó era para mim um chamado, uma missão. Quando minha filha nasceu, costurei o enxoval dela à mão. Cada pedacinho de pano tinha sobras da casa das patroas. Fiz do pouco o bastante. E quando ela cresceu e teve Mariana, a minha neta, achei que tudo ia mudar. Pensei, agora vou ser reconhecida. Agora vou colher um pouco do que plantei com tanto esforço e amor. Só que a vida não é um conto de fadas. Mariana cresceu em outro mundo. Um mundo com mais acesso, mais conforto e menos raízes. Nunca se interessou pelas minhas histórias. Achava tudo coisa de velho. E minha filha, talvez querendo protegê-la das dores que viveu comigo, nunca mostrou a ela o valor da nossa trajetória. Mesmo assim, continuei tentando. Guardei o broche e a fita por todos esses anos. Esperei o momento certo para entregar, achando que ela entenderia, que veria ali um gesto de amor, de continuidade, de identidade familiar. Mas ao invés disso, recebi uma gargalhada. Foi ali que senti que meu passado havia sido apagado com uma frase. Aquele presente que ela rejeitou, ele não custava dinheiro, mas valia uma vida inteira. Era um pedaço do que me sustentou nos dias difíceis. Uma lembrança de que amor não se mede com etiqueta e que os objetos mais simples, às vezes, carregam os maiores tesouros. Mas para entender isso, é preciso alma e escuta. Durante muito tempo, acreditei que o amor verdadeiro, aquele que não cobra nada, acabaria sendo reconhecido. Que as noites em claro, as privações, os silêncios engolidos por causa da paz alheia, tudo isso um dia voltaria como gratidão. Mas a realidade é que esperar reconhecimento de uma família desunida pode ser como plantar flores no deserto. Pode até nascer, mas é raro. Não que eu quisesse aplausos ou homenagens. Só queria ser lembrada como alguém que esteve ali. Sempre. Em todas as fases. Em todos os momentos. Fui apoio na doença, babá nas férias, consolo nos rompimentos. E mesmo assim, era como se meu papel fosse invisível. Uma figurante numa história que eu ajudei a escrever. Meus domingos eram sempre cheios de expectativa. Preparava bolo, ajeitava a casa, separava fotos antigas. Esperava visitas que muitas vezes não vinham, ou vinham apressadas, de olho no relógio, no celular, mas não em mim. Mesmo assim, nunca deixei de abrir a porta com um sorriso, porque a esperança, essa danada teima em voltar. Sempre achei que Mariana, minha neta, veria em mim um espelho. Não de aparência, mas de alma, que ela se orgulharia das raízes que eu representei. Que me faria perguntas, pediria conselhos, mas ela preferia ouvir influencers do que histórias da própria família. Eu tentava não levar para o lado pessoal, mas doía. O que mais me entristecia era saber que muito do que eu construí foi justamente para que elas tivessem uma vida mais leve. E no fim, isso criou um abismo.
conflito entre gerações. Eu achava que estava oferecendo um legado. Elas viam como coisa antiga, ultrapassada, e essa distância foi crescendo em silêncio. Tem uma coisa que ninguém fala sobre envelhecer. A gente começa a se perguntar se foi suficiente, se tudo o que viveu fez sentido. E quando a gente espera um olhar de reconhecimento e recebe ingratidão, o mundo desaba. Não por ego, mas por amor. Porque amar e não ser visto é uma forma muito sutil de desaparecer. Eu mantinha a esperança viva por pequenos gestos. Um bilhetinho deixado na geladeira, um bordado feito à mão, um presente com história. Achava que, com o tempo, essas sementes floresceriam. Mas não floresceram, porque onde há pressa e vaidade, não há espaço para escuta. E sem escuta, o amor vira ruído de fundo. Mesmo assim, eu seguia acreditando. Porque, no fundo, o que eu queria mesmo era fazer parte. Queria ser alguém com valor, não por títulos ou posses, mas pelo coração. Queria que minha família entendesse que por trás daquela mulher de cabelo branco havia uma guerreira. Uma que merecia respeito e não riso. Mariana sempre teve tudo à mão. Não que fosse culpa dela. Minha filha fez questão de que a menina não passasse pelas privações que nós enfrentamos. Só que, junto com o conforto, veio também uma certa arrogância. Um olhar seletivo que só enxerga valor onde há marca, brilho ou etiqueta. E o afeto? Bom, esse ficou em segundo plano. Desde nova, Mariana aprendia mais com os comerciais do que com nossas conversas. Sabia o nome de todas as grifes antes dos 12 anos. Trocava de celular mais vezes do que dizia obrigada. As redes sociais viraram seu espelho, e nesse espelho não cabiam rugas, nem histórias de superação. Só imagens filtradas e vidas perfeitas. Ela não fazia por mal, eu acho, mas era visível que o mundo dela tinha virado um palco, onde tudo precisava ser mostrado, provado, comparado. E eu? Era só um cenário ultrapassado nesse teatro moderno. Não importava se eu tinha chorado de emoção costurando a fita. Ela só via um embrulho simples e sem glamour. Uma vez, tentei contar a ela como aquele broche que dei havia pertencido à minha mãe. Mariana fez uma careta discreta e perguntou: "E ele vale quanto hoje?" Doeu, porque ali ficou claro que o valor sentimental não tinha mais espaço no coração dela. Era tudo uma questão de preço, de status, de imagem. Ela dizia que gostava de coisas chiques, que um presente bom tinha que ser instagramável. Era essa a palavra. Como se amor pudesse ser medido por curtidas. Como se uma história de gerações pudesse ser descartada por não render engajamento. A ingratidão não estava apenas nas palavras. Estava na forma como ela via o mundo. E assim, dia após dia, o abismo crescia. Eu, com meus guardados cheios de lembranças. Ela, com seu feed cheio de novidades. Nenhuma dessas novidades, no entanto, tinha raízes. Tudo era rápido, descartável, superficial. O contrário do que eu queria deixar para ela. O contrário do que eu acreditava ser um legado de verdade. A avó e neta viviam em tempos diferentes, sim. Mas o problema era que Mariana nem tentava entender. Não havia curiosidade, nem empatia. E isso me fazia sentir como uma estrangeira dentro da minha própria família. Um pedaço de passado que ninguém mais queria carregar. Um peso velho num mundo que corre. No fim, percebi que não era o presente que parecia barato. Era o olhar dela que estava empobrecido. Um olhar que não sabia reconhecer o que realmente importa. E talvez, só talvez, ela ainda precisasse aprender que o brilho mais valioso não vem de fora. Vem daquilo que a gente carrega no coração e no respeito pela história dos outros. Não respondi. Talvez você pense que eu deveria ter dito algo, ter me imposto, ter feito um escândalo. Mas não. Fiquei em silêncio. Um silêncio espesso, cheio de palavras não ditas. Porque tem dores que não cabem em discurso, e tem ofensas que a gente sente na alma antes mesmo de entender o porquê. Enquanto todos voltavam aos seus afazeres, eu fiquei ali, imóvel, fingindo que tudo estava bem, mas por dentro, algo em mim estava quebrado. Sabe aquele tipo de tristeza que não faz barulho, mas pesa nos ombros como um casaco molhado? Era isso.
uma humilhação silenciosa. Não por causa de um presente, mas por tudo que ele representava. As palavras da Mariana ecoavam dentro de mim como marteladas. Só isso? A frase era curta, mas carregava um mundo de desprezo. Um desprezo familiar que não começou ali, mas que ali atingiu seu ápice. Porque não foi só a neta que falou. Foi toda uma geração que parece ter esquecido de onde veio. Voltei para casa com os olhos marejados. A rua parecia mais escura. A chave demorou a entrar na fechadura. E quando finalmente entrei, tudo me pareceu pequeno. Até o ar parecia pesar. Sentei na poltrona, abracei uma almofada e deixei a lágrima cair. Sozinha, sem plateia, sem aplausos, só eu e a dor. Rever fotos antigas naquela noite foi quase uma tortura. Cada sorriso congelado no papel parecia perguntar: onde foi que a gente se perdeu? Eu lembrava da Mariana pequena, me chamando de vovó linda, me pedindo histórias antes de dormir. Quando foi que o afeto virou indiferença? Quando foi que o amor virou desconforto? Mas mesmo ferida, eu não quis transformar aquilo em briga. Não sou dessas, nunca fui. Meu jeito sempre foi outro. Carrego dentro de mim uma dignidade silenciosa. Daquelas que escolhe o silêncio não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque nem toda resposta precisa ser dita em voz alta. Algumas são entregues pelo tempo. Às vezes, a maior força está em não revidar, em deixar que o outro se perca nas próprias escolhas, enquanto a gente mantém o coração limpo. Foi isso que eu fiz. Guardei minha dor, respirei fundo e segui em frente. Mas lá no fundo, eu sabia. Aquela ferida não ia cicatrizar fácil. Era o tipo de dor que ensina, mesmo sem querer. E foi naquele vazio que nasceu minha decisão. Não por vingança, não por orgulho, mas por respeito a mim mesma. Porque tem momentos em que a gente precisa se escolher. E eu escolhi não implorar por amor. Escolhi me recolher. Mas o que Mariana não sabia é que esse silêncio todo estava prestes a virar uma lição de vida. No dia seguinte, levantei cedo. Não por obrigação, mas porque o sono não veio. Preparei meu café, como sempre, e sentei à mesa com meu caderno de anotações. Era o lugar onde eu registrava tudo o que queria deixar para minha neta. Histórias, receitas, conselhos, um pedacinho de mim por escrito. Mas naquela manhã, algo mudou. Peguei o caderno e fechei. Coloquei de volta na gaveta, junto com as cartas antigas, os bordados guardados e o broche que ela havia desprezado. Pela primeira vez em anos, não senti vontade de escrever. Não porque deixei de amar, mas porque entendi que amor também precisa de espaço para respirar e de tempo para ser compreendido. Naquela mesma semana, liguei para minha filha. Com voz firme e serena, disse que precisava de um tempo. Nada dramático, só um pouco de distância. Ela estranhou, tentou insistir, mas respeitou. E eu desliguei o telefone com a sensação de estar, enfim, me escolhendo. Não como retaliação, mas como libertação. Passei a cuidar mais de mim. Fui ao salão, cortei o cabelo, comprei uma blusa nova. Reativei o grupo de costura que eu havia deixado de lado por falta de ânimo. Era como se, ao abrir mão de ser compreendida pela minha família, eu reencontrasse quem eu era antes das expectativas. Foi um recomeço silencioso e necessário. Mandei apenas uma mensagem para Mariana. Curta, mas simbólica. O valor das coisas não está no que elas custam, mas no que elas carregam. Só isso. Nenhum sermão, nenhuma cobrança. Aquela frase era a minha resposta elegante. Um lembrete sutil, mas firme, de que nem todo presente precisa brilhar para ter importância. Enquanto todos esperavam um desabafo, uma reclamação, um drama familiar, eu ofereci silêncio. Um silêncio carregado de significado. Porque, às vezes, a melhor maneira de ensinar é justamente não interromper a lição que o tempo está prestes a dar. Eu apenas deixei que a vida seguisse. E ela seguiu. Retirei meu nome do grupo da família no aplicativo. Apaguei fotos que me faziam mal. Redefini meus espaços. Não com amargura, mas com clareza. Aquela sabedoria emocional que vem com os anos, com as quedas e com as decepções.
E percebi que ser avó não significa se anular. Significa estar presente, quando há espaço para isso. Aos poucos, fui reconstruindo minha paz. E entendi que, por mais doloroso que fosse, minha atitude era também um gesto de amor. Amor por mim mesma. Porque herança emocional também é isso. Mostrar aos outros que existe limite, que existe valor, que nem todo silêncio é omissão. Às vezes, ele é uma forma de dizer, chega. Cerca de um mês depois, recebi uma carta inesperada. Era do advogado da família. No envelope estava um documento antigo que eu havia deixado registrado anos atrás. Ele dizia que, caso algo me acontecesse, minha neta deveria receber como herança não dinheiro, mas a fita azul e o broche de família. Sim, aquele mesmo presente que ela tinha desprezado. Dentro da carta, também havia um laudo de avaliação feito por um antiquário. O broche, simples à primeira vista, era uma peça rara da década de 1920, com pedras naturais e acabamento artesanal. Valia muito mais do que qualquer celular novo. Muito mais do que qualquer presente instagramável. Mas o verdadeiro valor, esse não cabia em números. O advogado, amigo antigo da família, decidiu ligar para minha filha e explicar tudo. Mariana ouviu tudo em silêncio. Pela primeira vez, não tinha palavras. Aquele presente barato era, na verdade, parte de um acervo histórico da cidade. E a fita azul? Pertencera à minha mãe, homenageada em um livro sobre mulheres trabalhadoras do século passado. A notícia caiu como uma bomba na família. Minha filha me ligou chorando, pedindo desculpas. Mariana não teve coragem de falar comigo direto. Mandou uma mensagem tímida. Vovó, eu não sabia, mas não respondi de imediato. Não por vingança, mas porque entendi que aquele era o momento dela refletir, sem atalhos. Essa foi a reviravolta familiar que ninguém esperava. A peça desprezada virou tema de reportagem local. Ganhou valor cultural. Mas para mim, o mais importante foi outro detalhe. Finalmente, minha história estava sendo contada. Não por mim, mas pelos objetos que resistiram ao tempo, pela memória que ninguém mais podia ignorar. A ironia é que tudo isso poderia ter sido evitado com um simples gesto de respeito, um olhar atento, um obrigada, sincero. Mas às vezes, a vida precisa dar voltas para ensinar o que o coração se recusa a aprender. Mariana viu sua arrogância virar vergonha, e aquela vergonha tardia foi, curiosamente, o primeiro passo para o arrependimento. Enquanto a família corria atrás do prejuízo, eu estava em paz. Sentada na minha varanda, tomando café e lendo meu livro, percebi que a justiça não precisava de escândalo. Era uma justiça emocional, silenciosa e poderosa. Não foi minha voz que ensinou. Foi o tempo. Foi o valor escondido por trás do que parecia simples demais para ser notado. No fim, o que parecia apenas um episódio de amor não reconhecido se transformou em lição para todos. A neta que riu, a filha que silenciou, o genro que ignorou, todos foram tocados por uma verdade que não pode ser apagada. E eu, que sempre fui a base invisível da família, enfim fui vista. Pela história, pela memória e pelo coração deles. Nos dias que seguiram a descoberta, Mariana ficou estranhamente silenciosa. Não postou nada nas redes, não apareceu em festas, nem respondeu aos amigos. Era como se o mundo dela, construído sobre aparência e validação, tivesse desabado. Pela primeira vez, não era o feed que ditava suas emoções. Era a consciência. Ela pediu à mãe que intermediasse uma visita. Disse que queria me ver, me ouvir, se possível, me entender. Eu não sabia se estava pronta, mas concordei. Quando Mariana entrou pela porta da minha casa, parecia outra pessoa, mais simples, menos maquiada. O olhar carregava algo novo, verdade e um quê de arrependimento. Vovó, eu errei feio, ela disse com a voz embargada. Eu achei que sabia o que era importante, mas eu não sabia nada. Eu a ouvi em silêncio, não por frieza, mas porque queria sentir se havia sinceridade. E havia. Aquela menina que riu de mim agora chorava. E aquelas lágrimas.
Eram a água que a semente do afeto tanto precisava. Ela me abraçou. Um abraço demorado, sem pressa, sem pose. E naquele instante, eu entendi. O tempo realmente ensina. E o coração, quando quer, aprende. Mariana começou a fazer perguntas. Quis saber sobre minha mãe, sobre a fita, sobre o broche. Pela primeira vez, mostrou interesse pela nossa história. Um reconhecimento tardio, mas valioso. Ela pediu para ver o caderno de anotações que eu havia guardado. Leu algumas receitas, riu das gírias antigas, anotou frases, disse que queria preservar aquilo, disse que sentia vergonha por não ter percebido antes. E eu, com o coração ainda cauteloso, comecei a abrir espaço. Porque quando há arrependimento verdadeiro, há também recomeço. Aos poucos, Mariana passou a visitar mais. Menos selfies, mais chá com bolo, menos ostentação, mais escuta. E eu vi, com meus próprios olhos, a menina que desprezou um presente se tornar alguém capaz de dar valor ao que antes ignorava. Não era perfeito, mas era real. E isso, para mim, já era um milagre. Ela pediu que eu escrevesse uma dedicatória para o broche. Queria emoldurar com a foto da minha mãe e contar essa história em um vídeo para a escola. Disse que precisava mostrar aos colegas que o valor sentimental não era só frase de avó. Era verdade, era história. Era algo que nenhum dinheiro podia comprar. E ali, no sofá da minha sala, com ela segurando aquele broche como quem segura o coração da família, eu soube. Talvez tenha valido a pena. Talvez todo o silêncio, toda a dor, todo o sacrifício tenha finalmente gerado frutos. Mariana mudou. E aquela lição de vida, que começou com um gesto de desprezo, agora florescia em afeto e consciência. Nem todo presente vem embalado em papel dourado. Às vezes, ele chega em forma de gesto, de história, de memória. E se não aprendermos a enxergar com o coração, vamos continuar descartando tesouros que o tempo levou décadas para formar. Essa história não é só minha. É de muitas avós, mães e pais que amaram em silêncio e foram esquecidos na mesma medida. O mundo anda rápido demais. A gente troca afeto por curtida, diálogo por emoji, tempo por distração. E quando percebemos, a família desunida se tornou apenas uma formalidade em datas comemorativas. Mas ainda há tempo. Tempo para resgatar o valor do toque, do olhar demorado, da escuta atenta. Coisas simples, mas essenciais. Fico pensando em quantos outros broches e fitas estão por aí, esperando serem notados. Quantas histórias repousam em caixas esquecidas, em corações machucados pelo amor não reconhecido. E tudo isso pode mudar com uma atitude, uma visita inesperada, um pedido de desculpas, uma vontade sincera de reconectar. Não se trata de dinheiro. Nunca foi. O que realmente vale está naquilo que não se pode comprar. O cheiro de um bolo da infância, a música que tocava na cozinha da avó, a carta escrita à mão. Isso sim é herança emocional. E só entende quem está disposto a ouvir com o peito aberto e sem julgamentos. Mariana entendeu. Tarde, talvez. Mas entendeu. E isso me ensinou que nunca é realmente tarde quando o coração decide mudar. A justiça emocional às vezes vem disfarçada de lágrima, de abraço silencioso, de gesto humilde. E é nessas pequenas grandes atitudes que a vida mostra o que realmente tem valor. Se você chegou até aqui, talvez tenha se lembrado de alguém, de uma avó esquecida, de uma mãe que só queria ser ouvida, ou até de si mesmo, tentando ser visto num mundo que só aplaude o que brilha. E se for esse o caso, não ignore esse incômodo. Ele pode ser o início de um recomeço, porque no fim das contas, o que fica não são os presentes caros, nem os enfeites da sala. O que fica é o que a gente faz sentir no outro. O que fica é o que a gente constrói com o tempo, mesmo que leve anos para ser notado. O que fica é o que vem do coração. Então, antes de rir, antes de julgar, antes de virar as costas, respire. Olhe de novo. Talvez o que você está prestes a descartar seja justamente o que vai transformar a sua vida. Assim como aconteceu com Mariana, assim como pode acontecer com qualquer um de nós. E você?
Já parou para pensar no que anda valorizando na sua vida? Já olhou de verdade para os gestos pequenos que alguém fez por você e que talvez tenham passado despercebidos? Às vezes, aquilo que parece simples demais é justamente o que mais vai fazer falta lá na frente. Talvez essa história tenha te lembrado de alguém que você deixou esperando. Uma ligação não feita, um abraço adiado, uma história que você ainda não ouviu. O tempo não volta, mas a escolha de agir agora é toda sua. O que você faria diferente hoje, se soubesse o valor que certas memórias vão ter amanhã? Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa mensagem chegou. E claro, se quiser acompanhar outras histórias como essa, com alma e verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma boa história para lembrar o que realmente importa.